Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar o primeiríssimo e talvez o passo mais crítico na jornada de um medicamento pelo corpo de um paciente animal, a absorção. E olha, entender isso não é só uma questão acadêmica, não. É a base que vai definir se o tratamento que a gente prescreve vai ter sucesso ou se vai falhar. Alguém já parou para pensar por que um anti-inflamatório tem que ser dado com comida, mas aquele antibiótico específico precisa ser em jejum? Ou por que uma injeção age em minutos enquanto um comprimido leva bem mais tempo? Isso não é detalhe, gente. São decisões clínicas do nosso dia a dia. E a resposta para tudo isso começa aqui, na absorção. Então vamos mergulhar nesse assunto. Para entender a absorção, a gente precisa olhar um mapa completo da jornada, e esse mapa se chama farmacocinética, que é basicamente o estudo do que o corpo do animal faz com o fármaco. A gente pode resumir tudo no acrônimo ADME: absorção, que é o nosso foco hoje, distribuição, metabolismo e, por fim, excreção. Esse diagrama que organiza o processo todo. Reparem que a absorção está bem no comecinho. É o passo que tira o fármaco do local de administração e joga na circulação. Sem passar por esse primeiro obstáculo, nenhum efeito terapêutico pode acontecer. É o ponto de partida para toda a cascata farmacológica. E para a gente entender essa etapa crucial em detalhes, tá aqui o nosso roteiro. Vamos seguir essa jornada passo a passo para que no final tudo faça muito sentido. Então, vamos lá. Começando pelo começo. O que exatamente define a absorção e por que ela é tão importante? Bom, o ponto crucial é este. A absorção é a passagem do fármaco do local onde ele foi administrado para dentro da corrente sanguínea. Simples assim. A velocidade e a quantidade de fármaco que conseguem fazer essa travessia é que definem o início e a intensidade do efeito. É um fator que decide o sucesso do tratamento. Claro, sempre existem uns atalhos. A via intravenosa, por exemplo, pula completamente a etapa de absorção. Ela entrega 100% da dose direto na corrente sanguínea. É por isso que a ação é quase imediata. Já as vias tópicas, como uma pomada ou um colírio, querem um efeito local, agindo exatamente onde são aplicadas, sem precisar cair na circulação geral. Agora, para os fármacos que de fato precisam ser absorvidos, existe um grande desafio pela frente. Um porteiro, digamos, muito seletivo: a membrana celular. Para entender esse porteiro, a gente precisa conhecer a estrutura dele. E tudo começa com esta molécula aqui, o fosfolipídio. Notem que ela tem uma dupla natureza, uma cabeça polar que adora água e caudas apolares que, bem, odeiam água. E aqui a gente vê como elas se organizam de um jeito muito inteligente. As cabeças polares ficam viradas para os meios aquosos, tanto dentro quanto fora da célula. Já as caudas apolares se escondem no meio, criando um núcleo de gordura, um núcleo lipídico. Essa é a barreira fundamental que o fármaco precisa atravessar. Resumindo, é como se a gente tivesse um sanduíche, um recheio gorduroso apolar entre dois pães aquosos e polares. E é essa dualidade que comanda a passagem de qualquer substância, incluindo, claro, os nossos fármacos. Certo. Então, qual é o segredo? O que um fármaco precisa ter para conseguir o ingresso dourado e passar por esse porteiro tão seletivo? Basicamente, são três características principais que determinam a passagem: a capacidade de se dissolver em gordura, que a gente chama de lipossolubilidade, o seu estado de carga elétrica, ou seja, a ionização, e, por fim, o seu tamanho e formato. De longe, a lipossolubilidade é o fator mais importante. A regra é aquela da química: semelhante dissolve semelhante. Como o interior da membrana é apolar, gorduroso, um fármaco polar que gosta de água vai ser repelido, vai bater e voltar. Agora, um fármaco apolar, que é lipossolúvel, se sente em casa nesse ambiente e atravessa com facilidade. A maneira mais simples de pensar nisso é ver a ionização como um interruptor. Um fármaco não ionizado não tem carga elétrica, ele é apolar, então a passagem dele pela membrana está ligada. Já um fármaco ionizado tem carga, se torna polar e a sua passagem fica desligada. Mas o que liga ou desliga esse interruptor da ionização? São duas variáveis que trabalham juntas, como se fosse um aperto de mão: o pH do ambiente e o pKa do fármaco. Primeiro, o pH. Ele é uma característica do local onde o fármaco está. O estômago, por exemplo, tem um pH superácido, já o intestino tem um pH mais básico. Isso é uma constante do ambiente. Agora, o pKa é uma característica do fármaco. Pense nele como o ponto de equilíbrio ideal.
É aquele pH exato onde metade das moléculas do fármaco está na forma que atravessa a membrana e a outra metade está na forma que não atravessa. E este slide aqui resume a regra de ouro na prática. Fármacos ácidos são mais bem absorvidos em ambientes ácidos, como o estômago, porque lá eles ficam na sua forma não ionizada apolar. Por outro lado, fármacos básicos se dão melhor em ambientes básicos, como o intestino, onde eles conseguem manter sua forma não ionizada e lipossolúvel. Ok, eu sei, são muitos conceitos. Que tal a gente usar uma analogia para juntar tudo isso? Vamos imaginar uma parceria temporária. Imagina o seguinte, o fármaco ionizado com carga elétrica chega na porta da célula, mas é barrado. Ele precisa de um parceiro, um íon de hidrogênio, o famoso H+, para neutralizar essa carga. No pH ideal, eles se unem, formando uma dupla neutra apolar. Juntos, eles conseguem atravessar a porta de gordura. Lá dentro, no ambiente aquoso da célula, a parceria se desfaz. O fármaco se ioniza de novo, ficando polar e prontinho para se dissolver e agir. Incrível, não é? Mas como é que tudo isso se aplica na nossa prática clínica no dia a dia? Vamos ver um exemplo bem real. Vamos aplicar o que a gente aprendeu. Olhem este exemplo. O fenobarbital, um anticonvulsivante super comum, é um ácido fraco, com pKa de 7,4. No estômago, com um pH muito ácido, a diferença para o pKa dele é enorme, o que faz com que ele fique quase todo ionizado. Resultado? A absorção é mínima. Já no intestino, onde o pH é mais básico e bem mais próximo do pK dele, o equilíbrio favorece a forma não ionizada, a apolar. Conclusão, sua absorção mais eficiente ocorre no intestino. E é exatamente por isso que a absorção é tão fundamental. Não é só teoria, não é decoreba. É a base que conecta a química do fármaco com a biologia do nosso paciente. A farmacologia é essa ponte, e hoje nós demos o primeiro passo importantíssimo para atravessá-la. Muito obrigado por acompanhar esta análise.